Oi galera da resenha, tudo bem? Meu nome é Alessandra, sou do canal Resenhas da Ale. Quero agradecer por vocês estarem aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, comente o vídeo, compartilhe. Hoje nós vamos para a última parte da minha história. Desculpa a demora, é porque realmente o tempo é curto aqui, né? A gente vive na correria. E eu tenho também tentado intercalar com as histórias que eu tenho recebido. Então, hoje é a última parte, né? Mas a gente vai aí dando alguns exemplos, né? Lançando alguns exemplos nas histórias das meninas, né? Então, como eu falei pra vocês, eu tava deitada. Pra quem não assistiu os dois vídeos, vou deixar aqui na descrição e também vou deixar aqui no card. A primeira parte e a segunda parte. A segunda parte terminou que ele estava muito doente, né? Voltou do hospital. E eu coloquei o colchão na sala, um colchão de ar. Ele deitou lá, porque ele não ia conseguir subir a escada. E eu deitei no sofá. E na madrugada eu vi que ele tinha recebido uma mensagem. E logo 6 horas da manhã eu vi que ele recebeu outra. Eu pensei, bom, não é as meninas, eu acho que não é, porque a gente tinha um grupo, né, para se comunicar, tudo, para ficar mais fácil. E elas sabiam que eles estavam dormindo, que ele estava dormindo. Aí eu falei, quem será? Gente, fiz uma coisa que eu não indico para ninguém, tá? Eu não me arrependo, nunca tinha feito isso, mas a minha intuição, ela gritou e gritou feio. E só que eu tava com sentimentos tão embaralhados que eu falei, poxa, não sei. Eu já tinha falado num vídeo desses aí, que ele tinha recebido uma ligação, tava conversando muito com uma pessoa, lembra? Não. E depois disso, eu fiquei muito assim, alerta. Mas enfim, até que prova é o contrário, né? Então, o que que eu fiz? Eu olhei no celular. E, sabe, eu abaixei assim, porque na realidade o celular tem senha. Lembra que eu falei pra vocês que o celular tem senha? Eu abaixei assim, então eu vi só uma prévia, né, da mensagem. Eu vi 2 mensagens de 2 mulheres diferentes, não tinha nada demais, mas não tô suavizando, tá, gente? Mas a questão é, o Barry, ele não é de conversar com ninguém. E eu vi uma que falou assim, você já saiu do hospital? E a outra era só um ponto de interrogação. Pra mim também, eu vou contar também por que eu demorei tanto pra fazer esse vídeo, porque pra mim voltar essas memórias, né, é muito difícil. E aí eu tirei foto com o meu celular dessa prévia e falei, vou esperar ele acordar. Mas ali, não tem uma música que fala? Cristal quebrado não cola jamais. Na vida a gente nunca pode dizer nunca, né? Mas ali pra mim, mesmo porque, olha só gente, ele estava numa cama de hospital, enquanto eu estava lá com ele, né? Sem dormir, preocupada, voltando tudo de novo, porque isso já tinha acontecido uma vez, e ele simplesmente trocando mensagens com uma pessoa desconhecida. Eu fui invasiva? Eu fui. Eu fui errada? Eu fui. Mas eu senti que eu tinha que fazer isso. Porque até quando? Desde quando? Então, gente, eu esperei ele acordar, mas eu não consegui. O que que eu fiz? Eu dei um chute no colchão e comecei a gritar. E aí ele acordou assustado, falando o que que estava acontecendo. Eu mostrando o celular, ele não via, lógico, ele estava dormindo. E aí eu comecei a gritar, a falar, a berrar, né? Eu tenho essa calma aqui, mas a minha família que me assiste sabe como que eu sou. E aí ele se tocou o que que era. Aí olha só o que ele fez.
Desculpa, eu tô segurando o celular porque eu tô sem o pezinho. Eu já pedi o pezinho na Amazon. Pezinho pra segurar o celular. Ele falou, você mexeu no meu celular? Ah, daí foi ladeira abaixo, né? Foi ladeira abaixo. Quem é que sobe a ladeira? E quem é que desce a ladeira? É a brasileira. Aí, minha filha, eu esqueci que tava doente, falei um monte, xinguei, gritei, chorei, amaldiçoei, coisa que eu não deveria ter feito. Eu amaldiçoei, eu xinguei, eu gritei. E ainda ele falou assim pra mim, tô esperando a moça que eu saio com ela pra trabalhar. Aí ele falou assim, você tá fazendo isso porque eu tô doente. Eu falei, por quê? Você ia fazer o quê? Gente, foram quase 7 anos. Em um dia. Né? E eu gritava, eu esperneava, eu não me conformava. Eu me dediquei. Gente, é incrível. É incrível. E ele assim, ele só falava que eu tinha mexido no celular dele. Eu falei, como você pôde fazer isso comigo? E sabe o que ele falou? Você estava planejando ir embora. Gente, eu não estava planejando ir embora. Eu falei para ele que devido ao que eu passei na sala da imigração, por ele não querer oficializar o casamento, eu estava indo para a Flórida, eu iria para a Flórida para poder acertar a minha vida até o período que eu poderia ficar para depois voltar para o Brasil. Porque eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa assim de valor para mim, né? Porque, poxa, 6 anos e alguns meses dedicando, indo e voltando, Brasil, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos. Não estava mais trabalhando, né? Porque na pandemia eu tinha saído um pouco antes. Na realidade, eu saí em março mentira, saí em fevereiro de 2020 do meu trabalho para poder viajar para os Estados Unidos, porque eu tenho até a dedicatória que ele fez para mim quando a minha empresa fez uma festa surpresa, que ele falou que a gente ia se aposentar juntos. Para acontecer isso, assim, eu falei, eu tô louca, eu imaginei tudo isso, não é possível, eu imaginei tudo isso, gente, não. E foi só ladeira abaixo, gente, só ladeira abaixo pra mim, porque ele falava, olha só, eu falei, eu quero saber desde quando isso tá acontecendo. Por que isso tá acontecendo? Por que você não me avisou que você tinha alguém? Por quê? E ele só falava assim, você ia me deixar. Então, eu estava looking around, né? Look around quer dizer, olhando para os lados. Eu ia falar um palavrão. Poxa, mano, vou falar bem, vou descer ladeira. Você estava looking around? Enquanto eu estava em pé, na cama de hospital, cuidando de você, e você look around? Look around? Eu falava desse jeito. E assim, eu não tive outra alternativa. Porque na realidade eu já estava planejando ir vim para Flórida, né? Quando ele falou para mim que não ia casar, que tá pelos motivos dele lá, quem tem as dúvidas sobre isso, vai lá no outro vídeo que eu não vou voltar. O que eu fiz? Eu tinha um crédito na Delta, eu já marquei para viajar pela Delta em maio. Mas eu falei, eu não vou esperar até maio. Se ele tem saúde para look around, ele tem saúde para cuidar dele. Eu marquei a passagem, acho que foi pro dia, eu adiantei 1 mês. Eu falei, eu não vou ficar aqui. Eu cansei. Não foi falta de amor, entendeu? Mas em respeito a mim. Gente,
foi online, mas foi muito intenso. A gente estava muito dentro um do outro. Eu não posso reclamar, gente. Eu não posso reclamar financeiramente. Ele me deu um suporte financeiramente. Ele me deu suporte emocionalmente. Ele pagou 1 ano a faculdade da minha filha, né? Para quem não sabe, eu tenho uma filha que ela é formada em Direito. Ele pagou 1 ano a faculdade da minha filha. E todas as outras coisas que ele fez por mim. Mas a falta de respeito foi muito maior. Se ele tivesse chegado em mim, porque nada do que eu fiz foi escondido. Eu falei para ele, estou indo para a Flórida, estou indo ver o que eu posso fazer e depois eu volto pro Brasil. Porque aqui eu não fico mais. Porque se eu sou tão boa assim, aliás, se eu não sou tão boa assim para não me casar com ele, eu não sou boa para ficar ali do lado dele. O que custava? Para estar nesse país, você precisa de documentação. É claro, existe N possibilidades. Mas a mais próximas para mim ali, naquele momento, seria o casamento. E era o mais justo. Mas não. Por vários motivos. Gente, não questiono. Eu acho assim, não ia adiantar nada eu brigar, eu bater, eu xingar, eu falar. Porque a pessoa, quando ela tem uma opinião formada, é esse ponto. Então, eu fui olhar para mim. Mas eu não look around. Eu poderia look around. Porque existe N possibilidades para uma mulher brasileira que está aqui nos Estados Unidos. Uma mulher solteira. Existe. Mas eu não fiz isso. Eu olhei para os meus amigos que me acolheram. Eu estou aqui. E, lógico, aluguei um quarto, mas eu estou aqui, eles me acolheram e eu não estou aqui por conta de homem, entendeu? Meu objetivo, ele sabia do meu objetivo. Falei para ele, quero comprar um carro. Para isso a gente precisa, né? Mas enfim. E foi esse o motivo. Até hoje, vocês conversam, Alessandra? Conversamos, né? Depois de 3 meses aí de separação, a gente acabou trocando mensagens e ele falou pra mim que depois daquilo ele ficou muito doente, ele precisou de ajuda, precisou de pessoas em casa ajudando, né? Precisou de, acho que enfermeira, sei lá. Mas enfim, é tudo sobre... A questão que eu percebi, que aqui nesse país é tudo sobre eu. Eu precisei, eu adoeci, eu, né? O que ele queria de verdade, eu falei isso com ele, não tô falando mal, gente, não quero que vocês levem a mal ele. Ele é uma pessoa boa, ele só não pôde me dar o que eu queria, mas poderia ter falado isso, né? Poderia ter falado isso. E... é isso, gente. O que eu não me conformo é esse look around, entendeu? Conversando com 2 mulheres, ele numa cama de hospital, né? Enquanto eu lá do lado dele. Por isso que eu percebi também, uma das coisas que eu percebi, que ele tava muito com o celular. Ele tava doente, gente, extremamente doente. Ele segurando o celular como se fosse a vida dele. Então foi isso. E perguntei pra ele, né? Depois aí a gente conversou tudo. Eu respeito muito ele. Ele está assistindo a história. Ele está assistindo essa história. No entanto, que eu tô fazendo a tradução, né? Pra quem não sabe, tem a tradução em inglês. Quem tá fazendo a tradução pra mim é a Ivy Almaquini. Vou deixar o canal dela e o contato dela na descrição. Ela faz a tradução dos vídeos pra mim, porque eu quero que ele saiba o que eu estou falando. Eu não estou mentindo, tá? Mas não quero que vocês fiquem com raiva dele, porque cada um dá o que tem, né? Cada um dá o que tem. Eu dei amor. Eu dei amor. Ele me deu amor. Eu dei companheirismo. Ele me deu companheirismo. Mas ele não podia me dar um casamento. Né? Ele não podia me dar. E tudo bem. Existem possibilidades. Existe possibilidades de eu me casar aqui? Existe.
Existe possibilidades de eu conseguir de outra forma? Existe, né? Eu simplesmente saí, né? Comprei, adiantei a minha passagem, se eu não me engano, para 2, 3 dias ali depois do que eu vi no celular. Que eu sou assim, tá, gente? Eu preciso, tiro de meta, pá! E aí foi isso. Comprei, liguei pra minha amiga, não tinha dinheiro, falei, amiga, preciso de uma passagem, preciso de um Uber, me ajuda, me ajuda. Ela mandou o cartão dela, na confiança, mandou o cartão dela pra mim, comprei, peguei Uber, fui até o aeroporto e vim embora. No entanto, que uma mala minha tinha ficado lá. E aí um dos nossos contatos foi isso, né? Olha, tem uma mala sua aqui, o que vai fazer? Eu falei, joga no lixo. Porque eram todas as minhas coisas que eu tinha guardado, coisinhas de casa, tipo enxoval. Pra quê? Eu não quero mais nada, eu não quero mais nada, nem roupa, nada, nem sapato, nada. Eu vim só como a passagem foi mais barata, eu vim só com uma mochila. E é isso, gente, é ter coragem, sabe? Ter coragem. Você odeia ele? No dia eu odiei, eu amaldiçoei ele, eu não deveria ter feito isso, porque eu não sou assim. Eu amaldiçoei ele, mas hoje eu abençoo ele, peço para Deus proteger, ele está nas minhas orações. Ele não foi uma pessoa ruim para mim, ele só não conseguiu me dar o que ele não tinha. E aí, não sei por que ele look around. Eu perguntei para ele, e aí? Conseguiu alguém? Ele falou assim, as mulheres elas só querem jogar. A maioria das mulheres aqui só querem jogar. Então, eu não queria jogar. Eu mais de uma vez eu mostrei para ele o quanto eu sou valorosa, o quanto eu amava ele, o quanto a nossa relação era profunda, mas ele não acreditou em mim. Ou não é nem acreditar, né, gente? Ele não, talvez foi demais para ele, foi demais. Mas é isso. Look around. Nunca mais sai da minha cabeça. Eu não vou pôr os prints aqui do que eu encontrei, porque é uma falta de respeito também, né? Eu quero que vocês saibam que nós temos uma relação de amizade, né? Eu fiz aniversário um poucos dias atrás, ele mandou feliz aniversário. Ele tá tentando viver da melhor forma dele lá, ele tá na casa, ele tá cuidando da saúde. Às vezes eu pergunto se tá tudo bem com ele. Mas foi um ciclo, né, gente? Um ciclo muito doloroso. Ele não admite que ele errou comigo. Ele não admite. Ele não admite que foi uma traição. Ele falou que só fez aquilo porque eu falei que eu ia embora. Então, assim, eu já tentei bater nessa tecla várias vezes. E teve uma vez que eu discuti com ele e eu peguei, desliguei o telefone, não. Falei um monte e falei, não, bye, tchau. E é isso, sabe? Porque é o que eu falo, a gente só dá aquilo que a gente tem, né? E ele não consegue reconhecer, né? Ele não consegue reconhecer. Ele nunca me pediu desculpas, tá? Nunca. No começo era o que eu precisava, de um pedido de desculpas. Mas você ia voltar? Eu não sei se eu voltaria, mas eu precisava de um pedido de desculpa. Ele nunca me pediu desculpa. Ele nunca me pediu. Mas tudo bem, né? Eu tô bem, eu tô em paz. Essa situação me dói ainda, porque eu me entreguei, né? Eu me entreguei de verdade. Ainda eu me pego pensando na mensagem que eu li. Ah, Alessandra, mas não é traição, gente. Eu vi um pastor falando que quando um homem ou uma mulher ele começa a se envolver com um outro, às vezes só por mensagem, não é nem se envolver, mandando uma mensagem, bom dia, ai querida, ai não sei o que, ai educação. Isso, a traição, o instinto para trair, ele começa em outro plano, tá? Ele não começa no físico. Ele começa no mental, no espiritual. E quando você look around, você quebra aquela... A gente tinha uma conexão muito forte espiritual. E ele sabe do que eu tô falando. Você sabe do que eu tô falando, Bear.
E a partir do momento que isso aconteceu, começou a acontecer, eu comecei a perceber uma quebra de alguma coisa, tá entendendo? É como se uma linha espiritual tivesse quebrando, tivesse só por um fio. Eu comecei a sentir isso há algum tempo atrás. Por isso que eu fui no celular, gente. Ele sabe, e muitas pessoas sabem aqui da conexão espiritual que a gente tinha. Entendeu? Então, assim, não foi simplesmente a louca. Não. A conexão espiritual era muito forte. E ela começou a se desvair, né? Começou, sabe, quando você vai puxando, vai afinando. E foi isso que aconteceu. Então é isso, gente. A história é essa. Eu tô aqui, eu tô bem. Estou recomeçando, né? Eu tenho também look around. Gente do céu, só coisa de louco. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Eu peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe. Seja honesto com vocês mesmo. Tem uma situação aí que você não tá podendo? Corta. Corta, porque eu tô aqui, ó, como prova. Foram 6 anos e... Março, abril, maio, junho. 6 anos e 9 meses. 6 anos e 9 meses, que acabou em praticamente 1 ou 2 dias. O amor acabou? A gente não sabe ainda. Mas o amor por mim é maior. Eu me amo. Eu preciso cuidar de mim, né? Não é... Ai, não faço qualquer loucura, gente. Não faço. Eu já fiz muito. Já aprontei muito, né? Eu já fui jovem, eu já aprontei muito. Mas hoje, o que eu quero é paz. O que eu quero é um homem sincero, né? Um homem direto, um homem provedor. E é isso, né? Quero viver também, quero fazer minhas coisas, cuidar de mim, né? Mas pra ter qualquer pessoa do meu lado, eu não quero, gente. Não a qualquer preço, porque isso não vale a pena. Não vale a pena, né? E quando vocês for look around, estejam single, né? Seja solteiro primeiro, né? Para depois look around. Tá bom? Obrigado por vocês terem assistido as 3 partes. Eu agradeço. Tô bem. E vou contar das minhas aventuras aí no site de relacionamento. Tá bom, meninas? Cada babado. Tá bom? Mais um grande beijo. Obrigado por vocês terem ficado até aqui. Fiquem com Deus. Tchau!